Em louvor à sabedoria. Palestra realizada em 23 de abril de 1965. Neville Goddard. O tema de hoje é em louvor à sabedoria. A Bíblia fala de dois tipos completamente diferentes de sabedoria: a sabedoria deste mundo, que afirmam ser tolice aos olhos de Deus, e então a sabedoria de Deus, que é tolice aos olhos do homem. Mas o caminho para a sabedoria de Deus é o grande segredo de Deus. Não é através de alguma cerimônia de iniciação ou instrução filosófica, mas através do maior dom do Espírito, que é o amor. Com isso como seu guia, você não pode errar. A sabedoria nas Escrituras é personificada como uma criança pequena, e você encontrará isso no capítulo 8 do livro de Provérbios, dos versículos 22 ao 36. Eu era sua possessão antes de ele criar qualquer coisa, antes dos céus serem estabelecidos, antes da terra ser estabelecida. Eu estava ao lado dele como uma criança pequena, e todos os dias eu era o seu deleite, alegrando-me com o mundo habitado por ele e alegrando-me com os filhos dos homens. Ouçam-me, meus filhos, e sigam os meus caminhos. Aquele que me encontra a vida e obtém o favor de Deus. Aquele que me despreza se prejudica, todos os que me odeiam amam a morte. Aqui está a personificação da sabedoria, uma criança pequena. Nos é dito nas Escrituras: a sabedoria é justificada por seus filhos. Lucas 7, versículo 35. Então, aqui vemos a sabedoria se tornando um pai, dando à luz a si mesma personificada como uma criança pequena. Portanto, quando ela se manifesta em um mundo completamente diferente, essa sabedoria é totalmente diferente. A pessoa na qual a criança aparece não difere daquilo que ela era um segundo antes. Se ela nunca foi à faculdade, não pode pensar que frequentou uma e que o que sabia neste mundo de César ela sabe agora. Se ela era desajeitada quando começou a colocar um selo em um envelope, ainda continua desajeitada. Ela não pode entrar em nenhuma conversa com a sabedoria deste mundo além do que era quando isso aconteceu com ela. O que aconteceu a ela levará a um mundo completamente diferente e parecerá tolice aos olhos deste mundo, então ela não é mais sábia aos olhos das pessoas de César. E aquilo no qual ela entrou começa a se expandir rapidamente, e ela se envolve em toda a sorte de coisas que nem mesmo pode discutir. Ela vai discutir, mas apenas alguns conseguirão entendê-la. O que ela está discutindo não é apenas uma sabedoria além da sabedoria deste mundo, mas um poder além dos sonhos mais loucos do poder deste mundo. Agora, você e eu não deixaríamos de usar a eletricidade porque ela pode ser perigosa se usada de maneira errada. Sabemos que é fatal se mal utilizada. Você e eu não deixaríamos de dirigir um carro porque todos os anos 50. 000 americanos sozinhos são mortos nas estradas devido a acidentes de carro. Quantos centenas de milhares são feridos, e alguns muito gravemente? Muitos deles, mas ainda dirigimos carros. Portanto, porque o poder que usamos no nível de César, se mal utilizado, se torna fatal e perigoso, não deixamos de usá-lo. Bem, esse poder do qual falo é infinitamente mais perigoso, mas temos que experimentar. E você não vai parar de usá-lo porque é perigoso. Portanto, esta noite chegamos ao único uso dele onde ele não pode prejudicá-lo. Não pode prejudicá-lo se você perceber que o caminho para esse poder, o caminho para essa sabedoria de Deus, é através do maior dom do Espírito, que é o amor. Agora, na terça-feira passada, contei a você a história de um amigo meu e muitos de vocês estavam presentes. Acredito que você pode entender o que eu disse mesmo sem revisitar a história em si. Em uma visão que ele compartilhou conosco, porque ele compartilhou comigo e eu compartilhei com você, ele foi instruído em visão a usar sua imaginação para outra pessoa da mesma maneira que ele a usa quando escreve uma história. Bem, ele é um escritor profissional e escreve histórias diariamente. Bem, ao escrever uma história no nível de César, ele precisa interpretar todos os papéis para torná-la natural. Portanto, quando ele faz uma cena de amor ou dramatiza uma cena de amor, ele tem que fazer amor consigo mesmo. Como ele disse em sua carta para mim, se a situação pedir, ele se bate, se dá um tapa no rosto. Então, com isso em mente, tudo em um sonho, ele pensou em tentar, e tentou com duas pessoas que ele mencionou e disse que pessoa após pessoa, quem eram as pessoas eu não sei.
Com o sucesso dele nessas tentativas, espero que muitos de vocês sejam amigáveis o suficiente com ele para serem incluídos em seu experimento. Agora, ele me escreveu uma carta, que eu mencionei, mas não mencionei o final dela. Eu não percebi o que estava escrito no final do texto. Então ele me escreveu outra carta, que recebi um dia depois. Bem, a história é a seguinte. Em sua experiência, ele deixou o corpo e fez o que faria em uma peça, e assumiu o corpo da pessoa que ele queria ajudar. Ele se tornou não apenas outra pessoa, mas outro sexo, pois a pessoa que ele queria ajudar era uma jovem mulher. Neste momento, a necessidade imediata dela, a necessidade mais premente, era um carro. Portanto, depois de adotar a personalidade da jovem mulher, olhou-se no espelho e se declarou bela, porque ele não é o homem agora, ele é a jovem mulher. Então ele saiu para a rua onde o carro novo estava esperando, entrou no carro e saiu dirigindo. Sentado na forma de uma mulher, esta mulher, com o vento batendo em seu rosto. Depois de dirigir por algum tempo, ele dirigiu até o apartamento dela, no andar de cima, como ela, na sala onde ela se encontrava em corpo astral, e lá olhou para o próprio corpo. Bem, eu disse na terça-feira passada que ele estava agora deitado na cama, com o corpo deitado no seu e ele não conseguia entrar. Como qualquer homem faria, ele começou a bater, primeiro de leve e depois de maneira muito mais agressiva, a fim de entrar. Bem, ele estava batendo na porta da mulher e a mulher não a ouviu. Finalmente, ele entrou de maneira violenta e, ao entrar, disse: "Você ouve aí? Você vai acordar." Ele então viu o próprio corpo, a mulher, começou a conversar com a mulher e depois ouviu: "Meu Deus, ela se parece com a mãe." Bem, ele se desculpou e disse que não poderia entrar, e então saiu do apartamento, entrou no carro, e aí começou a voltar para o seu corpo. Bem, ao voltar para o seu próprio corpo, havia uma pessoa que estava aguardando, pois o carro era dele. Quando ele voltou ao seu corpo, o homem estava ali e ele disse: "O que você estava fazendo com o meu carro?" Ele então disse: "Se você não sair daqui, vou te matar." E então, quando viu um punhal na mão do homem, percebeu que se tratava de uma experiência real e não de um sonho. Bem, ele então voltou para o corpo astral e voltou ao carro, e então a mulher apareceu e disse: "Isso é seu? É por isso que você estava dirigindo tão rápido?" Ele então disse: "Não, não é meu, é o seu." E ela disse: "Meu carro? Que você estava dirigindo?" Ele então disse: "Não, não, não, não é meu, é o seu carro." Ela disse: "Você está louco. O que está acontecendo aqui?" Bem, ele saiu do carro e voltou para o corpo astral, e então entrou novamente no carro da mulher, mas ela o encontrou lá e disse: "O que você está fazendo com o meu carro? Você quer ser preso?" E ele disse: "Não, não, não sou eu, é o seu carro." Ela disse: "Você está louco." Neste momento, ele voltou para o seu próprio corpo, estava na cama e sua esposa acordou. Eu não mencionei isso na terça-feira, mas ele estava deitado na cama com um tapa-olho, um olho de borracha, porque em um sonho alguém tirou seu olho direito, o olho do homem que bateu na porta e gritou: "Abra essa porta ou vou arrombá-la." Bem, o outro olho estava voltado para dentro. Assim, a visão esquerda viu a parte externa da porta do apartamento e viu o interior do apartamento, o apartamento de uma mulher que ele conhece. Sua esposa então acordou e ele disse: "Eu tenho apenas um olho. Alguém arrancou meu olho direito." E ela disse: "Bobagem. Você nunca teve mais de um olho." Ele disse: "Mas eu tenho apenas um olho agora." E ela disse: "Você está completamente louco." Bem, ela não podia ver a mudança na visão, ele podia. Ele sabia que estava com dois olhos normais, mas em visão ele tinha apenas um olho, porque o olho foi arrancado. Agora, isso é um conto de um amigo meu que está viajando para o norte em um período de férias. Quando ele voltar, você pode perguntar a ele se ele quer discutir isso, mas, na próxima quinta-feira, ele não estará presente. Agora, eu pergunto a você, e isso é para qualquer homem ou mulher que ouça. Se você quiser ajudar alguém e alguém está com necessidade e você não tem dinheiro e não tem influência,
não tem nada, você pode fazer o que ele fez, então, pegar o carro do homem. Mas ele fez isso como um homem, e você pode fazer isso como um homem ou uma mulher. Agora, ele disse que ele pode fazer isso agora com mais facilidade, tendo experimentado uma vez. Ele sabe que ele pode adotar a personalidade e fazer com que pareça tão natural quanto se ele estivesse apenas escrevendo uma história. Ele pode fazer isso com mais facilidade agora. Então, ele sente que ele pode adotar a personalidade de outra pessoa e fazer com que pareça tão natural quanto se ele estivesse escrevendo uma história sobre isso. Então ele pode dar à pessoa o que ela deseja. Bem, a pessoa é você. Agora, na história, ele não mencionou nenhuma necessidade física dela, mas a única necessidade física imediata dela era um carro, e ele a viu como uma jovem mulher e ela se viu como uma jovem mulher. O espelho mostrou a imagem de uma jovem mulher, e ele saiu dirigindo o carro dela e sentiu o vento batendo em seu rosto. Portanto, é uma experiência real, e ele se sentiu como uma mulher, como a mulher que ele estava retratando. Se você está retratando uma história em que está fazendo amor com alguém, você se sente da maneira que você faria no ato. Ele não apenas viu a mulher como ela era, mas ele se viu como ela. Se ele tivesse visto algo que era extremamente desagradável e deselegante, ele não teria se visto assim, mas ele se viu como a mulher, e a mulher viu a si mesma no espelho como ele a retratou. Portanto, é uma experiência real. Bem, ele foi para o lugar onde ela estava, que é o apartamento dela, e, chegando ao apartamento, ele não conseguia entrar. Ela estava dormindo e não conseguia ouvir quando ele estava batendo na porta. Assim, ele teve que entrar. Se você está lá e precisa de ajuda, ele tem que entrar, e não podemos entrar sem que a pessoa nos deixe entrar. Você tem que permitir que ele entre. Ele tentou entrar batendo na porta e então entrou. Ele entrou de maneira violenta e então começou a bater na mulher. Depois de muita dificuldade, conseguiu acordá-la. Ela estava dormindo. Bem, quando um homem pode sentar-se aqui esta noite e me dizer que acha tão fácil, a coisa mais fácil do mundo, passar pela superfície de um ser e ocupar sua personalidade, esse homem está tão elevado nos níveis. Pois posso dizer a você, sim, essa presença nasceu completamente nele. E assim, a sabedoria é justificada por seus filhos. A sabedoria é a personificação do poder e da sabedoria de Deus, que é chamado de Cristo Jesus. Pois Cristo Jesus traz a si mesmo em nós, simbolizado como uma criança. Isso foi trazido a ele. E assim, a criança foi trazida, então a sabedoria está lá e o poder está lá. No momento atual, ele está exercendo o poder do milagre, mas não significa que quando você exercer um, você não poderá exercer os outros, porque o mais elevado foi trazido a ele. Se ele ainda não esteve na presença do Cristo ressuscitado, não importa. Ele ainda pode profetizar o que vai acontecer, portanto, ele está no segundo nível. Ele pode ensinar isso, esse é o terceiro nível. Eles estão todos contidos um dentro do outro e você os encontrará todos contidos dentro do apóstolo, e ele está contido em Cristo Jesus. Então, ele o enviou para fora de si mesmo. Portanto, esta noite você leva isso a sério e, por um momento, não pense que nada é impossível para esse poder. Não há nada impossível para o poder. Portanto, aceite tudo o que lhe for pedido e faça-o com amor. Experimente. Você não vai se machucar e não vai machucar o outro se fizer isso com amor. Não espere nenhum retorno, exceto o sucesso do que você faz. Não faça por um centavo, não faça por nada neste mundo, apenas faça pelo prazer de fazer. Pois qual era o seu deleite? Ele disse, meu deleite, eu me deleito na bondade, na justiça, nessas coisas eu me deleito. Portanto, se você é rico, não se alegre e glorifique em suas riquezas. Isso não é nada comparado ao que realmente está reservado para você. Pois todas as riquezas do mundo não seriam nada comparadas ao que realmente está reservado para você. Ele disse, a terra é minha e sua plenitude, o gado em 1000 colinas é meu. Se eu estivesse com fome, eu não lhe diria, eu mataria e comeria. Salmo 50, versículos 10,12. É tudo meu. Portanto, isso é como nada comparado ao que já foi preparado para aqueles que despertam para a nova era. Portanto,
Você aceita isso? Isso pertence à nova era. O que ele fez não pertence a este mundo. Você vê isso sendo exercido neste mundo, pois nesta declaração ele disse: Eu faço isso na terra, naquele 9º capítulo de Jeremias, versículo 24. Ele usa aquela pequena frase com sabedoria: Na terra eu faço isso aqui para que você possa ver. Mas isso pertence a uma nova era, a um mundo completamente diferente. Então, enquanto estamos aqui, exercemos e simplesmente provamos esse poder e provamos essa sabedoria. Não faz sentido. A pessoa média hoje à noite que é considerada uma mente brilhante, se ela sentasse aqui, no final se fosse uma pessoa culta ela não gritaria enquanto eu estivesse falando, mas quando saísse daqui, ela diria: Por quê? Isso é um hospício. Quero dizer, essa seria a impressão daqueles que têm uma mente brilhante, é um hospício. E, no entanto, as pessoas que estão aqui estão bem vestidas e parecem inteligentes. Você quer dizer que as mesmas pessoas vêm sempre? Eles fariam 1000 perguntas sobre isso. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, mas, vice-versa, a sabedoria de Deus é loucura aos olhos do homem. Leia com cuidado na primeira epístola aos Coríntios, o 1º capítulo. Ele disse: Quando vim, depois de ter sido exposto ao Cristo ressuscitado, vim determinado a saber nada senão Cristo e ele crucificado. 2, versículo 2. E ele chama isso de a cruz de Cristo, que era o poder de Deus. Bem, a cruz de Cristo é o poder de Deus? Não faz sentido. De repente, está em você, e isso é a cruz, o corpo. Você descobre algo se movendo em você, e você pode simplesmente se desligar disso e colocá-lo em outra cruz e se entregar àquela cruz. Agora ouça estas palavras: Ninguém tira a minha vida, eu a coloco de lado sozinho. Eu tenho o direito de colocá-la de lado e eu tenho o direito de recebê-la novamente. João 10, versículo 18. Portanto, deixe ninguém tirar a minha vida, então ele realmente colocou sua vida para fora. Se tornar outra pessoa é se extinguir, não é? Em efeito morrer, ele morreu e ainda assim não morreu verdadeiramente. Isso é o que nos é dito: você vai morrer, mas não morrer verdadeiramente. Gênesis 3, versículo 3,4. Assim, ele morreu, ele abandonou sua personalidade e assumiu a personalidade de outra pessoa, e tendo feito isso ele morreu. Ele morreu para sua personalidade e viveu para outra. Enquanto ele viveu para o outro, deu presentes a ele e deu presentes a ele. Mas aquele que faz todas as coisas é o amor infinito. Então, no momento em que ele se afastou do presente de dar coisas amorosas e exerceu uma vontade intelectual ruim, ele foi encurralado e não conseguiu sair, e lutou por 6 horas. Você sabe o que seria? Que você não consegue sair de uma personalidade que é um corpo feminino e ainda assim você é um homem. Que médico neste mundo acreditaria nisso? Estou cercado na minha pequena ilha de Barbados por médicos. Eu tenho médicos por todo este país, também, que são parentes por casamento, e nenhum deles, meu irmão se formou em psiquiatra, praticou com a instituição mental em Barbados por 15 anos. Você acha que ele acreditaria? Ele não sonharia com essa história hoje à noite, que alguém poderia sair, em um ato de serviço, e então enquanto estava nisso ser movido por algum pequeno desagrado em relação a alguém que ele achava que tinha monopolizado a vida desse outro, e então agindo dessa maneira ser aprisionado. Ele poderia acreditar? Portanto, ele teve seus 6 anos na Universidade McGill em Montreal e 2 anos em uma universidade em Londres em doenças tropicais, 8 anos nas grandes universidades praticando. Ele é 1 ano mais velho que eu, toda a sua vida na medicina. E mesmo assim ele não acreditaria por um segundo. Ele trataria qualquer pessoa desse tipo, como o vasto mundo trata a cova das cobras. E é isso que é. Mas, ele é grande o suficiente, e eu o agradeço do fundo da minha alma por compartilhar conosco sua experiência para que ele possa nos impedir, se tivermos alguma hesitação, não faça isso. Não entre na câmara do outro e não faça nada por ele se, dentro dessa câmara, o que você tem que fazer de alguma forma despertar algum desagrado, pois você pode ser aprisionado. Se você for aprisionado, como vai explicar a qualquer homem no mundo de César, que satisfaça sua razão, que você é realmente alguém diferente do que está fingindo ser?
Você agora está dizendo que é uma garota e ainda assim seu corpo revela que você é um homem. E assim, eles vão te afastar para mantê-lo seguro. Então aqui, estamos lidando com um poder desconhecido para o homem mortal, estamos lidando com uma sabedoria desconhecida para o homem mortal. Existem outras histórias que ele me contou e é tarde demais para começar a contá-las, todas em conflito com a sabedoria humana, todas, mas muito longas para entrar em detalhes. Mas eu tenho permissão dele para contá-las quando o humor me possuir para contá-las, mas é tarde demais agora, todas baseadas simplesmente em possuir a personalidade de outro e fazer por eles o que eles não têm fé para fazer por si mesmos. Agora, vamos entrar no silêncio.